Baixo o áudio, vou falar um pouquinho mais perto. Eu vou também abrir aqui, talvez a configuração do meu áudio que não tá legal. Talvez a configuração que não tá muito bacana. Depois dá uma conferida aí se apareceu no plural para vocês aí, fazendo um favor. Cecília falou que meu áudio está muito baixo. Será que eu estou falando baixo? Deixa eu ver a configuração do meu microfone aqui. Talvez pode ser a configuração. Dá uma aumentadinha aqui, que o volume do meu microfone está quase no máximo. Vou até aumentar mais um pouco aqui. Talvez vai ajudar. Talvez é que eu estou falando um pouco longe. Se eu falar assim pertinho, ó, aí fica alto, né? Mas eu acho que fica dando muito puff se eu ficar falando muito perto. Daí eu prefiro falar assim. Então eu já mandei para vocês lá. Esse volume aqui é o volume do sistema. O meu tá 11. Olha se melhorou aí agora. Assim eu acho que já tá bacana. Já dá para ouvir bem, não dá? O meu celular que tá fazendo aí de webcam aí já tá tranquilo. Então não tem o que fazer mais aqui não. É, vou fechar aqui. Eu nem gosto de água, né? Olha o tamanhozinho do copo. Tem que beber bastante água, né? 70% da nossa estrutura é água, então 70% das coisas que a gente tem que ingerir no dia tem que ser água, não tem jeito. Deixa eu ir lá nos cadernos digitais, foi onde que a gente parou ontem. Aí a gente está sequência na matéria.
também, eu vou deixar o caderno digital aberto aqui já de uma vez. Aí eu vou e faço a chamada bem rapidinho. Acho que a gente fez o último exercício foi o do relógio, né? Pedi para vocês fazerem esse aqui, essa tarefa mínima. Se tiver alguma dúvida aí, vocês podem mandar no chat. Eu tento abrir aqui o caderno de exercício, ou vocês me mandam também o exercício. Ou compartilhar a tela, o exercício que vocês querem que faça. Depois esse aqui do relógio aqui, a gente pode tentar fazer um com um valor diferente aqui, como exercício, né? Eu acho que vai ser bem válido. Deixa eu aproveitar e já apagar aqui. Acho que seria válido também tentar fazer, sei lá, um horário qualquer, só para ver se a gente pegou o jeito mesmo. Ou se não, tentar refazer esse exercício. Eu acho que é interessante. A gente vai dar sequência aqui, a gente vai falar de arcos trigonométricos hoje. Mas antes, consegui atualizar a lista e colocar em ordem alfabética. Hoje são 24/2. Se tiver alguma dúvida aí, vocês ficam à vontade. Bom dia aí para quem chegou depois também, porque eu fui resolvendo aqui, me pedindo. Deixa eu tirar esse fio da frente aqui. Agora tá até mais fácil de fazer chamada. Ana Carolina de Oliveira. Ana Carolina Simões não veio nenhuma aula ainda. Ana Luísa Mello. Camille Vargas. Cecília. Gabriel e Guilherme. Gabriel, Guilherme Silva, né? Deixa eu ver mais aqui. Gustavo Cardoso. Helena. Isabela. João Carlos. Professor, Oi, Letícia. a internet do João Carlos eu acho que deu problema. Deu? Deu. Tá. Depois ele passa isso aí pra mim. Lucas Barreto. Lucas Martins. Marcos Denner. Essa turma aqui é uma turma grande, né? Que bom, né? Paloma. Paloma. Paula Pinheiro. Pedro Trajano. Rafaela. Sandro. E Tainá. Acho que eu não deixei de marcar nome de ninguém que tá aí, não. Se eu deixei, vocês me dão um toque depois. 22, 23 comigo, né? Então são 22 alunos aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Fala, Gustavo. Gustavo.
Gustavo Cardoso, dia 22, você falou que estava na aula, estava aqui, está presente aqui. Aqui, ó, presente dia 22 e 22. Tá tudo certinho. Maria Fernanda chegou aí agora, né? É presente para ela. Tem uns probleminhas aí que a conexão cai, né? Fechar aqui, depois a gente volta. Então, na aula 2 aí, a gente vai falar sobre arcos trigonométricos. Conhecimentos algébricos aqui no caso, tá? Deixa eu só trocar aqui para eu compartilhar minha tela para ver o que está aparecendo para mim. Tem que fixar essa aí, é ótimo. Aí é bom que eu vejo aqui também na frente. Aí para mim é até melhor. Qualquer coisa aí, vocês me chamam no chat. Isabela Prodabel que tá aí. Vou ter que olhar. Me chamou no chat. Talvez eu marquei a presença errada lá. Exatamente. Obrigado, Isabela. Isso que é bom fazer a chamada compartilhando, que aí eu não erro, né? A gente vai falar de arcos trigonométricos aí, né? Vai continuar falando. Eu acho que já deu uma ideia para a gente como é que funciona. A gente vai falar um pouco hoje de quadrantes também, né? O que é um quadrante? É outra coisa que é importante também. E ver o sentido que essas coisas crescem, né? Vou fazer a leitura, tá? Qualquer coisa, vocês podem chamar aí, levantar a mão, pode interromper a hora que quiser. Consideremos a circunferência de raio unitário e centro na origem do plano cartesiano x, o, y. Então aqui é o centro, a gente vai chamar de O, beleza? E essa circunferência tem raio unitário, então aqui vale 1, né? Pode ser 1 metro, 1 centímetro, o que for. Né? Então a gente não precisa nem falar em relação de unidade de medida aqui, se é metros, centímetros, mas só considera como se fosse unitário, tá? Para representar o número real t, procedemos do seguinte modo. Então, a gente vai proceder do seguinte modo, né? A gente está querendo representar esse número real t, tá? Tomemos na circunferência um arco com extremidade no ponto 1, 0. Então, aqui está a nossa extremidade, ó. Esse pedacinho aqui. Lembra que a gente vai andar aqui no sentido anti-horário. Então, a gente vai adotar esse sentido aqui como nosso sentido positivo, tá? Para crescer arco, né? Para medir esse arco aqui, beleza? Então, o nosso sentido positivo é no sentido anti-horário, no sentido anti-horário, o sentido contrário do relógio, tá? E o nosso sentido negativo vai ser no sentido horário, que é esse sentido aqui que eu estou fazendo. Vou até pintar, que eu acho que é melhor também para entender. E esse aqui vai ser nosso sentido negativo. Então, antes, né, de seguir, como tem muita gente nessa aula, eu acho que se eu deixar aqui, acho que assim vai ser melhor. O problema é que fica muito pequeno, eu gosto de deixar na tela cheia. Aí entra e sai o tempo inteiro, aí a tela vai ficando, diminui toda hora, mas vamos lá. Por exemplo, se eu quero, vou falar em radianos agora primeiro, desculpa, em graus primeiro. E radianos vai ser a mesma coisa. Por exemplo, se eu quiser a abertura de um ângulo de 30 graus, a gente vai olhar, né, no sentido positivo, né? A gente não precisa ficar colocando mais, mas a gente vai olhar no sentido positivo. Então a abertura do ângulo vai ser assim, ó, mais 30 graus, que corresponde a esse arco aqui do lado de fora, beleza? E se eu quiser andar menos 30 graus, aí eu ando no sentido do relógio. Então menos 30 graus eu vou andar no sentido contrário agora, então vou abrir aqui embaixo. Então aqui está o ângulo de menos 30 graus, que é aqui para baixo. Agora a questão de representatividade, né, uma coisa que a gente pode entender também. Lembra que a circunferência tem 360 graus, né? 360 graus.
eu estou tirando 30 aqui, né? Andando 30 para trás. Então é 360, calculadora, né? É coisa simples, mas vamos na calculadora, para não precisar fazer a conta aqui. 360 menos 30. Eu tenho um ângulo de 330 graus no sentido, né? O nosso sentido positivo. Então eu vou pegar o ângulo aqui e fazer a abertura de um ângulo de 330 graus. Seria esse ângulo aqui, ó. Representaria o mesmo ângulo. Então o ângulo de menos 30 graus, ele é equivalente, né? Equivalente ao ângulo de 330. Isso vale para outros ângulos também, né? Se eu quiser fazer, por exemplo, de 60. Vou apagar aqui e fazer mais um. Eu acho que isso é legal ir fazendo, para já ir criando uma ideia de direção que tem dentro do nosso ciclo trigonométrico. Vou fazer um de, sei lá, 60 graus. Pode ser. Então, mais 60 seria um pouco mais para cima, né? Vou apagar que pegou errado aqui. Eu tô com a saudade do meu outro mouse. O outro mouse era mais leve, a mão nem doía também. Então aqui está o ângulo de 60 graus, que é o positivo. Se eu quisesse o de menos 60, o de menos 60 apareceria aqui para baixo. E observa essa simetria aqui, sempre tem que estar mais ou menos alinhado, né? Então aqui está o menos 60. O menos 60, né? Aqui a gente pode medir como 60 também, mas no sentido anti-horário. Esse negativo aqui faz com que aqui seja o sentido horário e o positivo o sentido anti-horário. Então, o menos 60 equivale a 360 menos 60, que é equivalente a 300 graus. O positivo é equivalente, se eu andar ao contrário aqui, eu vou andar menos 300 graus. Ao contrário. Então, essa equivalência aqui ela vai ser importante na hora de alguns cálculos aí, tá? E questão de orientação também. Se você observar o quanto isso é importante, eu vou até fugir um pouco do livro aqui, porque eu acredito que vocês já viram as coordenadas geográficas, às vezes até de sua própria casa tem também. Então, olha só, quando a gente vai olhar os quadrantes, o primeiro quadrante nosso aqui, a gente vai chamar de 1, ele tem sentido positivo no X e positivo no Y. Então, o nosso primeiro quadrante, vou chamar de 1 aqui, colocar o algarismo romano, ele é mais, mais. O segundo quadrante, lembra que a gente vai andar no sentido anti-horário. O segundo quadrante, ele está aqui, ó. No X, lembra que para a ordenada a gente olha primeiro X e depois Y. Então, no X, ele é negativo, né? Está do lado esquerdo. Só questão de orientação também. Então, ele está no lado esquerdo. Então, aqui ele é menos no X. E no Y, ele é positivo. O terceiro quadrante aqui embaixo. Talvez se chegar para a gente falar isso aqui mais para frente, um pouco para frente, a gente pula, mas eu acredito que vai falar isso também. O terceiro quadrante, nosso terceiro quadrante aqui, ele é negativo no X e negativo no Y, que está para baixo, tá vendo? E no quarto quadrante, que é esse último aqui, ó, ele é positivo no X e negativo no Y. Então, ele é mais e menos. Quando a gente pega o globo terrestre, né, a Terra, e planifica, o nosso país, né, o Brasil, ele se encontra nesse quadrante aqui, ó. Um terceiro quadrante, onde as coordenadas é menos, menos. Então, quando a gente coloca no GPS, vamos colocar assim, ó. Quando a gente coloca no GPS,
as coordenadas aparecem negativas. Aqui, ó, plano cartesiano. Quadrantes. Aqui tá nossos quadrantes, ó. Vou abrir um aqui, tá beleza. Aqui eu não gosto desse aqui não, quero o de sinal, esse. Que eu acabei de fazer. Então o primeiro mais, menos, terceiro menos, menos e o quarto mais, menos. O país, o nosso país, o Brasil, ele se encontra nesse terceiro quadrante. Então, vamos colocar aqui vamos pesquisar, vou colocar Brasil, terceiro quadrante, não, um globo terrestre. Isso, aqui. Ó. Quando a gente planifica a Terra, né, a gente divide aqui bem no meio com o meridiano de Greenwich, né, geografia vocês aprendem, e depois o Equador, que é o nosso, é um paralelo, né? Então o Equador está aqui no paralelo e o Greenwich passa aqui no meio da Europa. Então nosso país, grande parte, está inserido no terceiro quadrante. Tem um pedacinho aqui em cima que está no segundo quadrante, mas aqui Belo Horizonte, por exemplo, quando a gente colocar as coordenadas geográficas de Belo Horizonte, vamos colocar Belo Horizonte, as coordenadas geográficas de Belo Horizonte, elas vai aparecer negativo. Latitude sul, meridianos negativo também. Se colocar o endereço, aqui ó, latitude menos 19,8157 e longitude menos 43,95,42. Se você colocar o endereço da sua casa, né, aquele endereço físico mesmo, aquele nome, aqui vai aparecer as coordenadas também. Então, grande parte está nessa a porção, né, do nosso globo terrestre, está na parte negativa. E como é que olha essas coordenadas? É através dos graus. Né? Se você colocar o endereço de sua casa certinho, as coordenadas também vai vir negativo. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Aqui, ó, onde o nosso país está. Está no terceiro quadrante, olha, bem dividido aqui, ó. Então, aqui embaixo aqui é menos, menos. Então, toda vez que você vai no Google Maps, ou outro navegador aí, é, vai aparecer essa situação. Deixa eu colocar aqui mapas. Pronto. Então aqui, ó, apareceu aqui Lagoa da Pampulha. E se a gente clicar, né, na localização, cliquei aqui no bairro São Luís, né, que é da Pampulha, aparece as coordenadas daquele ponto exato lá, negativo, negativo, que é o terceiro quadrante. E isso aqui é importante para a questão de localização. Então, qualquer endereço que você vir a digitar aqui, ele é transcrito com números, né? E esses números aqui embaixo, tá vendo? Esses números aqui embaixo faz com que o seu programa de navegação do seu celular seja tão preciso, né? Chega no local correto. Você pode dar um zoom, ó, pegar uma praça aqui qualquer, clicou, é outro número, tá vendo? Se você clicar um pouquinho do lado, já vai aparecer outro número. Outro número aqui embaixo, tá vendo? Então o Google tem essas facilidades aí pra gente, você pode ir dando zoom aí, que mais preciso vai chegando. E além de tudo, você pode fazer uma visão 3D, né, bem real daquele. Olha até aonde que consegue aproximar da casa. Então a visão 3D vai te dar uma noção da rua, da onde que você encontra, do local certinho. Eu acho que, olha como é que são as coisas. Por isso que eu falo que matemática é um trem bem atemporal mesmo. Hoje a gente utiliza essas coordenadas cartesianas, né? A gente utiliza essas coordenadas cartesianas e elas nos ajudam muito, né?
rapidinho. Pronto. Olha lá, outra coordenada bem próximo, tá vendo? Essas coordenadas cartesianas foram descobertas por René Descartes. Além de matemática, ele era filósofo também, né? René Descartes foi um matemático, né? Tá a foto dele aqui. E ele que teve essa ideia de difundir o plano cartesiano aí e dividir em quadrantes. E depois isso foi passado para o plano, né? Para o planeta, né? A gente conseguiu colocar no planeta e, além de tudo, né? Uma coisa tão importante é que isso foi descoberto por volta de 1500, descoberto assim, né? Ele que idealizou essa ideia. E hoje a gente utiliza ela o tempo inteiro aí no, no nosso GPS, na nossa localização aí do nosso telefone. Deixa eu voltar aqui. Então, essa divisão dos quadrantes aí, a gente já pegou a ideia, como é que é. Eu acho interessante que tem conhecimentos matemáticos e muitas vezes a gente não tem tecnologia para utilizar ainda, né? Então, uma ideia tão abstrata, né, de plano cartesiano por volta de 1500, que René Descartes teve essa ideia, hoje é utilizada e já é programada dentro do nosso telefone. Imagina, em 1500, será que René Descartes já tinha pensado em um GPS? Nem tinha essa ideia, né? Então, quer dizer, coisa de 500 anos atrás sendo utilizado hoje, né? Bora lá. Tomemos na circunferência um arco com extremidade no ponto 10 e a outra no ponto P, a ser determinado o comprimento. O comprimento de arco AP é dado por C módulo de T, o módulo de T, né, que a gente faz a leitura aqui. Então, quem que seria o módulo de T? Seria esse arco aqui que vai descrever da origem até o ponto P. Então, a gente chama de arco AP. Vai vir algumas notações de arco em algumas literaturas que vai vir assim em cima, ó. Uma curvinha assim em cima, onde fala a direção do arco, né? A gente começa em A e termina em P, beleza? E a gente vai adotar o sentido positivo aqui, tá? Se T é maior do que zero, partimos do ponto A para percorrer a circunferência no sentido anti-horário, que é esse sentido contrário do relógio, até obter o ponto P, de modo que o arco AP tem o comprimento C. Eu nem tinha visto aqui, ó, que essa literatura traz assim. A literatura matemática, eu falo para vocês, assim, além dela ser extensa, ela depende também do autor. Tem autor que não vai trazer assim essa notação e outro vai trazer. Mas o mais importante não é a questão da notação, é você entender o que está por trás dela. E outra coisa, quando você for escrever, fazer uma demonstração ou resolver um exercício, no cunho ali, na hora de resolver, você tem que ser, né, como é que fala? Você tem que utilizar a rigidez. Se você utilizou esse arco AP assim, não tenta colocar um arco AP de outra maneira, então. Tenta sempre colocar da mesma maneira. E se T é negativo, né, menor do que zero, aí partimos do ponto A para percorrer a circunferência no sentido horário. Então a gente vai entrar no sentido negativo, até obter o ponto P, de modo que o arco AP tem um comprimento C. Então, anti-horário, sentido horário é negativo e sentido anti-horário positivo. Esse é o resumo aí, tá? Se T é igual a zero, o ponto P coincide com A. O número zero é representado pelo próprio ponto A. Então aqui é como se não tivesse abertura nenhuma, né? É o arco AA, né? Como o raio da circunferência é unitário, o arco AP mede C radianos. Então isso a gente já tinha falado, né? Vou voltar aqui em cima, ó. Aqui não assistiu outra aula. Um radiano, né? É a medida do arco de circunferência cujo comprimento é igual à medida do raio. Isso é importante também. Bora lá. Como o raio da circunferência é unitário, podemos também, aqui, ó, parei aqui, podemos obter a medida em graus, lembrando que π radianos corresponde a 180 graus. Os arcos obtidos dessa maneira descrita acima são chamados de arcos trigonométricos. Note que todos eles têm uma extremidade no ponto A, 10, a extremidade aqui, ó, o início,
Por isso, podemos confundir o arco trigonométrico AP como o próprio ponto P. Então, toma cuidado aqui, ó. O número real 7π sobre 4 é associado ao arco trigonométrico de medida 7π sobre 4 radianos, ou seja, 315 graus. Na figura, o ponto B representa o número 7π sobre 4. Então, aqui está nosso ponto B, ó. Como é que faz a mudança de radianos para graus? Às vezes, às vezes não, vou falar sempre, né? Quando a gente vai marcar no plano cartesiano, a gente marca no plano cartesiano o número em radianos, a gente não tem muita noção de direção na hora de marcar ali, escrever, marcar o ponto certinho. Então, a melhor coisa é sempre saber transformar, né, radianos para graus, só para marcar, mas você pode escrever o número lá em radianos mesmo. Lembrando que π é 180, então, ó, como é que eu faço isso? É 7 vezes π, que é 180, dividido por 4, que é equivalente a 315 graus. E como é que eu marco 315? Eu tenho uma roda, uma circunferência, falei roda, uma circunferência de 360 graus. Eu divido ela em 4 partes, né? Que meus eixos coordenados, né? Divide em 4 partes iguais. Então, aqui é 90, aqui é mais 90, então dá 180, aqui é mais 90, 270, para 315, falta 45. Então, é 90 mais 90 mais 90, 270, mais 45 aqui, ó. 45 graus. Eu acho o ângulo de 7π sobre 4. Então, o nosso arco... Deixa eu apagar aqui rapidinho. O nosso arco AP, ele equivale, né, a 7π. Não, tá muito ruim para escrever o meu mouse hoje, não sei porquê. 4π. 4π não, é 7π, perdão. 7π. Ai, meu Deus. O mouse tá ruim demais. 7π sobre 4. Esse é nosso arco. E como é que eu faria se eu quisesse andar, né, nesse mesmo ponto no sentido anti-horário? Né, para a gente cair nesse mesmo ponto B. Mas agora no sentido anti-horário. Desculpa, no sentido horário, né, no sentido negativo. Quem que seria esse ângulo correspondente a esse ponto aqui? 315, né? Para 360, falta 45 graus. Então, 360 menos 315 dá 45 graus. Mas eu tenho que andar esses 45 graus no sentido horário. Então, é menos 45. Seria esse ângulo aqui. Né? E quem que é esse ângulo aqui, o menos 45? A gente já fez isso, né, lá naquele arquivo Word. O 45 graus, ele é o π sobre 4. Né? Para quem tem dúvida, o π é 180, né? Sobre 4 é 45 graus. Então, eu quero andar no sentido horário, então aqui é o menos π sobre 4. O menos π sobre 4, ele é equivalente ao 7π sobre 4. Porque cai nos mesmos pontos, ó. Menos π sobre 4 é menos 45. Andei no sentido horário. E o 7π, né, mais 7π sobre 4, eu andei no sentido anti-horário, o 315 graus. Então, esses dois aqui são equivalentes. Futuramente, quando a gente estiver fazendo esse exercício, essa troca vai ser válida e vai ajudar a gente a fazer cálculos de soma, né, e subtração de arcos, porque nada me impede eu somar dois arcos, né, sem problema nenhum. Por exemplo, eu somar o arco... Vou somar dois arcos simples aqui, tá? Vou mostrar para vocês como é que funciona.
Imagina eu somando um arco, né? Π sobre 2 mais esse outro arco aqui, ó, que é π sobre 2 também. Olha que somar assim também nos facilita bastante, ó. Π mais π, 2π sobre 2. O 2 eu posso cancelar com 2 e sobra π, né? Então, 90 graus mais 90 graus, coloquei 4, mas é π aqui, ó, perdão. 90 graus, eu acho que eu tô com sono hoje, por isso que eu tô tão lento assim. Π sobre 2 mais π sobre 2 equivale a π, que é 180, né? 90 mais 90. Então, observa que os arcos, a gente pode somar e operar com eles sem medo nenhum. E se for negativo, é a mesma coisa, né? A gente subtrai, né? A gente pode pegar um ângulo de π sobre 2, depois um andar menos π sobre 2. Então, a gente pode caminhar sobre o ciclo trigonométrico, somando e subtraindo arcos. Nossa, falta mais um minutinho. Aqui, ó, tá falando do negativo também. A gente pode representar outros números. Eu vou marcar de verde aqui. Verde não, vou colocar azul. Para a gente começar a fazer esses exercícios na próxima aula. Ô, gente, tem alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida aí, vocês podem interromper, pode chamar. Deixa eu terminar de fazer a chamada. Tá tranquilo, né? Eu meio que esmiucei, contei um pouco de história aqui, mas isso aqui é muito legal. Isso aqui a gente pode ir ver a casa de frente. Vocês já viram isso aqui dentro do Google? Olha que legal. Eu cliquei numa rua qualquer aqui, ó. Mostra a casa da gente, ó, direitinho. Vocês já viram um carrozinho da Google passando com a câmerazinha em cima? Eles vão passando na rua e vai filmando. Por isso que a gente tem acesso. Bem próximo, né? Dentro da rua mesmo. E se você clica no ponto, de novo, sai o endereço correto aqui, ó. Eu acho isso muito interessante. Quem não viu ainda, depois vê, mexe um pouquinho. De novo, uma ideia de 500 anos atrás é utilizada exatamente hoje, ó. Tudo no mapa a gente é numerado. Deixa eu ir na chamada aqui rapidinho. Deixa eu ver quem que eu não fiz chamada ainda. Quem eu não marquei o nome. A Alice, Ana Carolina tá aí? Falta, né? Camila e Victória chegou depois? Deixa eu ver. A Camila e Victória chegou depois, presente. A Isabela falou eu. O que, Isabela? Depois o Daniel Parreira. Deixa eu ver se o Daniel apareceu aí. Apareceu não. Então é falta. Guilherme Cirilo. Guilherme Cirilo não apareceu, não. Apareceu o outro Guilherme, né? O Silva. Guilherme aqui é falta também. Isabela Costa. Isabela Costa não apareceu, não. Falta também. Isabela não apareceu, acho que aula nenhuma, né? Luiz João Pedro. João Pedro não apareceu. Júlia Barbosa também não apareceu. Aqui o Luiz Felipe. Luiz Felipe tá aí. Luísa Fernanda. A Luísa não tá aí também não. A da Cecília, a internet tá caindo. Mas eu não. Luísa Fernanda não tá. Luca Alexandre também não tá. Maria Vitória Neres. Maria Vitória Neres chegou aí. Lembra que eu falei, né? A presença eu vou dar alguns pontos aí. Por causa da presença. Patrick. E aqui ficou faltando o Gabriel Henrique. Gabriel Henrique tá aí? Tá, também. Tem alguém aí que eu deixei de marcar o nome? Não, né? Vou encerrar a gravação aqui. Queria agradecer a presença de vocês